em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, grande abraço a você, amigo ouvinte e internauta na sintonia. Mais uma edição do nosso programa começando. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E como sempre, esclarecendo as dúvidas da área do direito previdenciário, o advogado Paulo Bacelar. Olá, professor, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 859-9273-4353. A primeira pergunta é do Francisco Santos, em Umirim, professor Paulo Bacelar. Recebi um benefício de 2009 até 2021, porém esse benefício foi cessado. Eu tenho todos os laudos comigo. Como fazer para reconquistar o benefício, professor? Olha, tem que analisar. Primeiro, a possibilidade de fazer um novo requerimento para ela não ficar sem o benefício. E segundo, verificar por que foi suspenso para pedir o restabelecimento na via judicial. Ok, muito obrigado pela participação, Mas ela Francisco. Gabriel Medeiros pergunta o seguinte, o Gabriel é de Iguatu, ele faz essa pergunta aqui pelo nosso Instagram. A minha irmã tem 45 anos de idade, ela trabalhou de carteira assinada durante 20 anos e desde então ela está desempregada. Como isso pode afetar na aposentadoria dela, professor Paulo Bacelar? Se ela não trabalhou de carteira assinada, fica difícil para comprovar o vínculo agora, né? E ela perdeu esse tempo todo sem contribuição. Ela vai ter que verificar se é possível uma ação trabalhista para reconhecer o tempo de contribuição dela, para ela poder se aposentar. Aí, se for realmente reconhecido o tempo, como a obrigação de contribuir é do patrão, né? Então, ela deve computar esse tempo para a sua aposentadoria, mas necessita de uma ação trabalhista e que ela tenha provas de que exerceu essa atividade nesse período. César Augusto, em Quixadá. O meu pai tem 59 anos de idade e trabalha como mototáxi há 25 anos. Quanto tempo falta para ele se aposentar? Tem que ver o tempo que ele contribuiu, né? Ele trabalha há 25 anos, mas será que ele contribuiu esse período todo? Ele teria que ter pelo menos 65 anos de idade para poder se aposentar e ter no mínimo 15 anos de contribuição. Agora tem a participação da Neide em Aracati. A minha filha recebe BPC. Ela está estudando no primeiro ano e recebe o pé de meia. Tem perigo dela perder algum desses benefícios, professor Paulo Bacelar? Não tem motivo nenhum para ela perder esses benefícios, não. Ok, até mesmo porque o pé de meia é um benefício que foi implantado, mas ele não entra em choque com algum outro benefício não, né? Não tem nenhuma relação. Obrigado, Neide, pela sua participação. Agora tem o Adriano, em Juazeiro do Norte, que manda mensagem para a gente através do nosso Instagram. Professor, se uma pessoa já é aposentada e quer continuar trabalhando, ela pode, se receber do emprego, irá receber o benefício também? Sim, ela pode trabalhar, só não pode quem é aposentado por invalidez. Aí é proibido continuar contribuindo, continuar trabalhando. Mas ela sendo aposentada por idade, por tempo de contribuição, ela pode continuar trabalhando e vai receber da empresa e do INSS. Antônio, em Umirim, tem o problema de coluna, diabetes, coração, depressão e glaucoma, tudo com laudos médicos. Porém, já solicitei o benefício em 2023 e em 2024 e todos foram negados. Eu tenho 60 anos e não sei mais o que fazer. Qual a orientação para ele, professor Paulo Bacelar, para o Antônio em Umirim?
Olha, tem que entrar com uma ação judicial, né? Procurar um advogado da sua confiança para que ele possa entrar com ação na Justiça Federal e conseguir o seu benefício. Professor Paulo Bacelar, agora o seu xará em Fortaleza. A minha esposa tem 27 anos de contribuição e 55 anos de idade. Quanto falta para ela se aposentar, professor Paulo Bacelar? Ela precisa ter 62 anos, ele, né? É homem, né, Paulo? No caso, é o Paulo perguntando para a esposa dele. Ah. Ele tem 27 anos Tá. de contribuição e 55 de idade. Certo, então ela tem que ter 62 de idade, então ainda falta aí 7 anos para ela se aposentar. Ok, obrigado Paulo pela participação. A Márcia em Calcaia, eu tenho 48 anos, sou contribuinte do INSS, pago 11%. Não estou mais trabalhando porque eu estou doente, eu tenho hérnia de disco, tenho bico de papagaio na coluna toda, eu tenho fibromialgia, tenho lúpus e fui atrás de um auxílio do INSS e consegui 6 meses. Porém, o advogado deu entrada de novo para o INSS e eu fiz uma nova perícia com todos os laudos. Eu ganhei 1 mês e o advogado prorrogou 3 meses. Eu tinha uma perícia marcada e o INSS cancelou sem avisar nem dar motivo. Durante esses 3 meses eu não recebi nenhum centavo. Eu quero que o senhor me oriente o que eu devo fazer. Eu tenho 20 anos de contribuição. A pergunta da Márcia em Calcaia, professor Paulo Bacelar. Olha, ela tem que entrar com ação judicial para restabelecimento do benefício que foi cessado, ainda mais que foi cessado sem aviso, né? Então, se ela já tinha a data de cessação desse benefício, pediu uma prorrogação e foi negado isso, ou então foi cessado o benefício, ela pode entrar com pedido na justiça para restabelecer o benefício, se ela provar que ela continuava incapaz. O Matheus Gustavo, em Maranguape, faz a seguinte pergunta. Eu tenho 45 anos de idade e 9 anos de contribuição. Quando vou poder me aposentar? Só com 65 de idade. Aí vai passar para a regra geral, não se aposenta antes dos 65. Abraço, obrigado, Matheus. A Fernanda Mendes, em Iguatu, pergunta, professor Paulo Bacelar. Eu parei de pagar o INSS durante 5 anos. Isso afeta a minha aposentadoria? Se afeta, como eu devo prosseguir? Olha, tem que ver quanto tempo ele já contribuiu, porque o fato dele ter parado de contribuir por mais de 5 anos, ele deixa de ser segurado da Previdência. Ou seja, se ele tiver uma doença agora, um acidente, ele não vai ter a cobertura previdenciária. Agora, se ele já tem mais de 15 anos que ele contribuiu, o fato dele ter parado de contribuir não vai interferir na sua aposentadoria, porque ele já tem os 15 anos para se aposentar quando tiver 65 anos de idade. Mas precisa saber quanto tempo ele já contribuiu. Ok, professor Paulo Bacelar. A Fernanda aqui, ela diz que contribuiu durante 5 anos para o INSS. O Ricardo Moreira, em Fortaleza, pergunta, professor Paulo Bacelar, uma pessoa com diabetes pode recorrer à aposentadoria ou algum outro benefício? Sim, vai depender se aquela diabetes está incapacitando permanentemente para o trabalho. Se ele não consegue trabalhar por conta da diabetes, aí ele pode se aposentar. Jorge Freitas, em Umirim, participa com a gente pelo nosso Instagram. Eu tenho 55 anos de idade e 23 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu ter direito à aposentadoria? É viável continuar contribuindo semestralmente com o INSS? 56 de idade. E 23 anos, 55 de idade e 23 de contribuição. Vai depender muito do cálculo. Se esses 23 anos de contribuição ele contribuiu um valor acima do salário mínimo, vale a pena ele continuar contribuindo. Depende muito da média de contribuições que ele já tem. Mas, se ele não deseja mais trabalhar, não tem mais condições de continuar contribuindo, ele pode contribuir uma por ano como individual, como contribuinte individual, ou uma a cada 6 meses como facultativo até chegar aos 65 anos de idade.
Eu tenho 27 anos de idade, 7 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? 27 anos de idade e 7 de contribuição. A pergunta do Paulo Fernandes, em Madalena, professor Paulo Bacelar. Aí ele só se aposenta com 65 de idade. Então ele continua contribuindo, vai ter uma aposentadoria com um valor bem maior, porque o percentual dele vai passar de 100%, e ele terá uma aposentadoria com base numa média, se ele continuar contribuindo em um valor acima do salário mínimo, mas vai se aposentar apenas com 65 anos de idade. Cláudia Mesquita, também em Madalena. A minha amiga é funcionária pública, trabalha desde o ano de 95 e tem 52 anos de idade. Ela já pode pedir a aposentadoria, 52 de idade, ela é funcionária pública, trabalha desde 1995, professor Paulo Bacelar. 95 tem 30 anos, né? Vai fazer 30 anos. Com 55 de idade. 85 pontos. Tem que ver qual é o município. Ela é de Madalena, professor Paulo Bacelar. Aí teria que ver qual é a pontuação da Previdência de Madalena, né? Se for o regime próprio lá. E terá que ter 62 anos de idade para se aposentar com pelo menos 15 anos de contribuição, ou 30 anos de contribuição com 57 anos de idade. Então ela tem que fechar já fechou os 30 anos, né? Então com 57 ela se aposenta. Luciano Barroso, em Paramoti. Eu tenho 60 anos de idade e 20 anos de contribuição como vigia em Paramoti. Sou neuropatia diabética. Com quanto tempo posso me aposentar, professor Paulo Bacelar? Falta 5 anos, né? Porque ele tem 60 anos de idade, com 65 ele se aposenta. A Maria, em Iguatu, participa com a gente com a seguinte pergunta. Eu tenho 53 anos de idade, sou agricultora. Eu fui candidata a vereadora. Será que dá problema quando eu for me aposentar? Não, o vereador não descaracteriza a condição de segurado especial. Então, ela pode comprovar a atividade rural e computar o tempo de vereador. Que aqui, no caso, ela foi candidata e mesmo ela tendo, por exemplo, uma pessoa que exerceu o cargo de vereador ou vereadora também não teria problema, né, professor? Não teria problema se ela continuou, porque o vereador, ele pode continuar trabalhando na sua atividade, que é a roça, né? Então, ele não descaracteriza a condição de segurado especial. Roger, em Calcaia, eu tenho 39 anos de idade e trabalho como entregador de água há 12 anos. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? 39 anos de idade e 12 trabalhando, professor. Aí somente com 65 de idade. Carlos Alberto em Fortaleza. Olá, Carlos, seja bem-vindo. Um trabalhador que tem 2 vínculos empregatícios, o que muda na aposentadoria? Vai somar os valores dos 2 vínculos empregatícios. O que aumenta é a média de contribuições, mas o tempo é o mesmo. Professor Paulo Bacelar, começamos esse bloco agora com a pergunta do Vanderly de Pacatuba. O meu tio tem 63 anos de idade e trabalhou 9 anos de carteira assinada de 2006 até 2015. 9 anos, professor. Nesse meio tempo, ele pagou 6 anos de sindicato entre 94 e 98. Qual o tempo para ele se aposentar? Ele tem quantos anos de idade? Ele tem 63 anos de idade. E pagou sindicato em 93 a 98? Ele trabalhou 9 anos de carteira assinada de 2006 a 2015. E nesse meio tempo ele pagou 6 anos de sindicato. Ele precisa não ter só contribuído com o sindicato, mas se comprovar atividade rural nesse período, ele pode somar os 2 períodos para dar os 15 anos, só que ele só vai se aposentar com 65 de idade. Mas ele já tem 66, né? 63 anos, professor. 63, Então ele comprova esse período que ele contribuiu no sindicato, não só a contribuição, mas o trabalho rural, e ele se aposenta aos 65.
A Francisca, em Groaíras, professor Paulo Bacelar, participa com a gente com a seguinte pergunta. Desde 1992 sou agricultora e está com um ano que pago a associação e também pago o sindicato, além de pagar seguro safra. Tive bebê em dezembro de 2024 e com essas provas eu posso dar entrada no salário maternidade? Pode dar entrada, porque você precisa comprovar pelo menos que era assegurada na data do parto. Estava trabalhando na roça na data do parto. A Elaine participa com a gente, professor Paulo Bacelar. Eu fiz a perícia para a aposentadoria por incapacidade. O médico disse que às 21 horas do mesmo dia estaria no site. Porém, já passaram-se vários dias e está só em análise. Há possibilidade, professor Paulo Bacelar? Porque o médico, ele não tem a competência, a informação de quando que o benefício vai ser concedido, porque isso depende da análise do servidor depois da perícia. Então, ela tem que aguardar o servidor analisar o benefício para poder sair o benefício dela. Participação que vem do Crato, a Valquíria participa com a gente. Oi, Valquíria, seja bem-vinda, viu? Sempre fui agricultora e há 5 anos que trabalho na prefeitura. Quando der a idade da aposentadoria, eu me aposento como agricultora? Então não vai se aposentar na agricultura, porque a agricultura ela precisa estar trabalhando na data do requerimento, ou quando ela fizer 55 anos. Então, hoje ela não é mais agricultora, então ela não vai poder se aposentar como agricultora. De Fortaleza vem a pergunta do Edilson Martins. Nesse ano de 2025, em julho, eu completo 65 anos de idade. Eu tenho 20 anos de contribuição e 11 de salubridade. Nesses 11 anos, na época, trabalhava em indústria têxtil. Tem alguma diferença do salário que eu vou receber? E outra pergunta que eu vi na internet, que quem paga uma contribuição no valor de R$ 1.200, quando se aposentar tem um aumento que chega até 30% em cima do salário. É verdade isso, professor Paulo Bacelar? Não dá para ficar ouvindo dicas mirabolantes na internet. O que você vai fazer na hora de se aposentar é uma média de todas as contribuições desde 94. Então, tudo que você for contribuir a mais, é bom que você faça um planejamento previdenciário para saber se aquele valor que você vai pagar daqui para frente vai impactar na sua média, se vai aumentar a sua média, ou se vai aumentar de uma forma significativa, não aumente pouco, que aumente muito. Então, tudo que você for fazer, não ouça dica de internet, procure um profissional para fazer cálculo, para você simular a contribuição que você quer pagar, para ver por quanto tempo você se aposenta e qual o valor que você vai se aposentar no futuro. Matias Castro, em Beberibe, participando pelo nosso Instagram. Olá, Matias, seja bem-vindo. Eu tenho um tímpano estourado, só escuto de um ouvido. Eu posso me aposentar ou conseguir algum benefício? Eu tenho 32 anos. Sim. Ele tem uma deficiência, né? Então ele vai se aposentar com 60 anos de idade, com 15 de contribuição. Se ele tiver 60 de idade, ele se aposenta com um tempo menor, né? A idade menor do que quem não tem a deficiência. Então, para quem tem a deficiência, o homem se aposenta aos 60 anos e a mulher aos 55 anos de idade. Rose Lopes, em Calcaia, tenho 47 anos de idade e 23 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Com 62 anos de idade. O Fábio Freitas, de Quiterianópolis, manda a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Sou médico há 22 anos, porém já trabalhei como comerciante. Eu tenho 52 anos de idade. Quando me aposentar, eu me aposento como médico ou como comerciante? Como tudo. A profissão, ela não aposenta a pessoa. O que aposenta é o tempo de contribuição, as várias profissões, e com a média de todo o período contributivo. Então, vai somar o tempo que as contribuições que você fez como médico, as contribuições que você fez como comerciante, vão somar todas as contribuições, dividir pelo número de contribuições, fazendo uma média, e vai multiplicar pelo percentual da aposentadoria quando você for se aposentar. Então, não se aposenta nem como médico, nem como comerciante. É uma aposentadoria
geral. Brena Souza, em Iguatu. Eu tenho 49 anos de idade e trabalho como agricultor desde os meus 12 anos de idade. Só contabiliza na aposentadoria a partir de que idade? E quando eu vou poder me aposentar? Só quando tiver 65 anos de idade que você vai se aposentar. E todas as contribuições, desde julho de 94 até a data da aposentadoria, que serão computadas. Professor, mas conta a partir de que idade? Porque ele está dizendo aqui que teve início na atividade como agricultor aos 12 anos de idade. Então, todo esse período conta? Se ele comprovar a atividade rural para somar com o tempo urbano, a Justiça já entende que pode haver a comprovação da atividade rural a partir dos 9 anos de idade. Ok, esclarecido então. O Marcos Castro, em Canindé, participa com a gente. Eu tenho 37 anos de idade e trabalho como barbeiro há 10 anos. Quando vou poder me aposentar? Só com 65 anos de idade, quando tiver 15 anos de contribuição. Chico Souza, em Fortaleza. Sou aposentado há 5 anos e sempre paguei 2 salários mínimos. Porém, eu não recebo o valor equivalente ao que eu pagava. Isso é normal, professor Paulo Bacelar? Porque vai levar em conta a média de contribuições multiplicado por um percentual. Então, nunca vai ser o valor que você está contribuindo por último. Por exemplo, se a pessoa, no dia da aposentadoria, no ato da aposentadoria, ela estiver com um salário de R$3.000, pagando a contribuição referente ao valor de R$3.000 que ela recebe mensalmente, não quer dizer que a aposentadoria dela será do salário atual. É uma média, né, professor? Exatamente. Ok, abraço, muito obrigado pela participação, viu, Chico? O Camilo, em Aracati, participa com a gente. Qual o direito que o agricultor pode pegar? Entendeu, professor Paulo Bacelar? O agricultor tem direito à aposentadoria, auxílio-doença, a pensão por morte, tem direito a todos os benefícios da Previdência. Desde que se prove a atividade rural, né, Desde professor? que se comprove a atividade rural, exatamente. O Paulo Sérgio, no Rio de Janeiro, participa com a gente enviando a seguinte pergunta. Eu tenho 53 anos de idade, sou pedreiro e tenho 15 anos de contribuição. Eu perdi 80% de um olho e as empresas não querem me aceitar. O que eu devo fazer? Eu tenho direito a algum benefício? Todas as empresas ela têm um mínimo no seu quadro de funcionários para ter uma pessoa com PCD, né, portadora de deficiência. Então, ele pode procurar uma empresa que esteja aceitando e que tenha essa vaga ainda na sua empresa. Elineide, em Russas, participa com a gente. Eu tenho 42 anos de idade, sou dona de casa. Eu queria saber se eu já posso contribuir para o INSS e quanto tempo eu tenho que pagar mensalmente. A minha renda é apenas o Bolsa Família. Ela pode contribuir como dona de casa, no código 1929, vai pagar 5% do salário mínimo, e vai contribuir durante 15 anos e se aposentar com 62 anos de idade. A Maria Tereza participa com a gente. Olá, Maria, bom dia. Tenho 55 anos de idade e contribuo há 31 anos. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? 31 com 55. Ela tivesse para 81, né? Ainda não vai contar o tempo, não vai contar ainda a pontuação, que ela precisaria ter 91 pontos agora em 2025. Então ela só se aposenta mesmo com 62 anos de idade. Tenho 42 anos de idade, eu tenho 2 matrículas no regime próprio. Uma com 16 anos e a outra com 23 anos de contribuição. Para o INSS, eu tenho 19 anos de contribuição. Eu sou professor pelo regime próprio. Eu me aposento com quantos anos de professor? E sobre os 19 anos de contribuição, como faço para ter direito também a outra aposentadoria? A pergunta é do Antônio Neto, em Santa Quitéria. Olha, pelo INSS... ele já se aposenta com 15 anos no mínimo, então ele tem 19, ele já tem o tempo necessário para a aposentadoria, basta ele ter os 65 anos de idade. Com as 2 matrículas, se for de professor, as 2, ele se aposenta com
25 anos de contribuição e 62 anos de idade, que o professor ele se aposenta um pouquinho com menos idade, né? 65 passa para 62. Ele vai se aposentar com 62 anos de idade por 25 anos de contribuição como professor. Professor Paulo Bacelar, começando o bloco agora com o Matheus, em Fortaleza. A pergunta dele é a seguinte: eu tenho 41 anos de idade, nunca contribuí nem trabalhei de carteira assinada. Eu sempre trabalhei como agricultor. Eu ainda posso me aposentar? Nunca trabalhou de carteira assinada, só como agricultor? Exatamente. Ele sempre trabalhou como agricultor. E ele está perguntando aqui se ele ainda tem tempo de se aposentar. Tem, né, professor? Tem 41 anos ainda? Ele tem que ter 60 anos de idade. Agora, ele precisa comprovar essa atividade de agricultor. Então, quanto mais provas ele tiver, ele ainda é novo, quanto mais provas ele tiver dali para frente, ele pode se aposentar de uma maneira mais fácil, mais tranquila. O importante é ele ter documentos que provem que ele é agricultor. Então, ele tem muito tempo ainda para poder juntar essa documentação. Rian Castro, em Itapiúna. Como funciona a aposentadoria? Se eu der mais dinheiro quando me aposentar, eu vou receber mais também? Eu tenho 19 anos, o Rian já se preocupando aí com o futuro, né, professor? Olha, quanto mais tempo e o maior o valor da contribuição, maior vai ser a sua aposentadoria. A mulher, ela vai ter 60% da média de todo o período contributivo até 15 anos de contribuição. Passou de 15 anos de contribuição, aumenta 2% para cada ano que passar os 15, só para aumentar o percentual. Então, 19 anos de contribuição são 4 anos a mais de que 15 anos. Então, 4 vezes 2% dá 8% a mais. Então, 68% da média, que ainda é um valor baixo. Então, quanto maior o tempo você contribuir, maior vai ser o seu percentual e maior vai ser o seu benefício. Professor Paulo Bacelar, no caso do Rian, ele tem 19 anos, né? Tá começando. Se ele começar a contribuir agora, quando ele chegar aos 65 anos, ele vai ter 46 anos de contribuição. Isso qual é a média da contribuição dele, professor Paulo Bacelar, como exemplo? Ele vai ter 112% da média de contribuições. Então, vai ser 12% a mais da média de todo o período contributivo que ele fizer. Abraço para você, Rian. Obrigado pela participação. O Francisco em Calcaia manda a seguinte pergunta: sou pensionista e recebo R$ 1.600. Eu vou fazer 65 anos em outubro e eu tenho 25 anos de contribuição. Eu tenho direito à minha aposentadoria quando completar os 65 anos e eu posso dar entrada na aposentadoria sem medo de perder a pensão? Sim, sem medo de perder a pensão. Não vai ter nenhum problema com a sua pensão. Você pode acumular a pensão para aposentadoria. Quando tiver os 65 anos de idade, você já vai poder pedir aposentadoria. Roberta, em Fortaleza, eu recebia meu Bolsa Família, recebia completo, só que agora a minha filha começou a receber o BPC e o meu Bolsa Família ficou pela metade por 2 anos. Na minha casa somos 6 pessoas e eu posso perder o meu Bolsa Família? Isso acontece, está correto, porque vai depender da média da renda familiar, né? Então, quando aumenta aquele período, aquele valor da renda familiar, a pessoa não perde de imediato, ela reduz e fica recebendo por um tempo até cessar de uma vez. Soares, em Pentecoste, eu tenho 56 anos de idade e contribuo desde 1986. Eu tenho direito adquirido e dei entrada na aposentadoria. Estou recorrendo pela 3ª vez. Segundo o INSS, está faltando o PPP da época que trabalhei na prefeitura. Só que trabalhei 4 anos. E o local onde ficavam os documentos teve um incêndio no sistema. Não consta registro em que eu trabalhei, pois era contrato e não carteira assinada. O que eu posso fazer? Eu tenho 37 anos de contribuição, mas no INSS só consta 30 anos. Precisa ter essa comprovação desse período, né? Agora, a prefeitura, ela geralmente não tem PPP. Então, tem que ver se algum outro funcionário já se aposentou, pegar um cargo
parecido para fazer por similaridade, e você pode requerer isso na justiça, que é feita a perícia no local, o advogado pede para o juiz mandar um perito no local, fazer a perícia, verificar a insalubridade do local, para poder reconhecer o tempo como especial e ele poder se aposentar. Ele precisa contratar um advogado que possa fazer isso. Renato, em Paraipaba, se eu tiver 2 empregos e pagar em cima de R$ 1.500 na aposentadoria em cada trabalho, quanto eu vou receber quando me aposentar? Aí depende do tempo de contribuição, né, professor? Da idade? Depende do tempo, porque o tempo vai garantir o percentual sobre a média de contribuições. Então vai depender de quanto tempo ele vai contribuir com esse valor. Manuela Lemos, em Aracoiaba. Tenho 44 anos de idade e 22 anos de contribuição. Quando vou poder me aposentar? 44 de idade e 22 de contribuição. Ela vai ter que 44 de idade, 22. Quando ela tiver 30 de contribuição, vai ter 52 de idade, né? Sim, aí vai ter que ter os 62 anos de idade, não tem como. 62 anos de idade para ela poder se aposentar. Abraço, Manuela, obrigado, viu? O Mauro Costa, em Fortaleza, pergunta: eu tenho 57 anos de idade e trabalhei com carteira assinada por apenas 5 anos. Eu ainda posso me aposentar? Não, nesse caso ele vai ter que contribuir com mais de 10 anos para fechar os 15 e ele vai se aposentar aos 67 de idade. Ok, Mauro, entendeu, né? Tem 57, trabalha mais 10 dá anos tempo ainda. contribuindo para completar os 15 anos de contribuição, e aí você vai estar com 67, a idade 67. mínima para aposentar é 65, né, professor? Aí encaixa, né? É importante que ele contribua e não pare mais de contribuir. A Nara Silva participa com a gente. Olá, Nara. Tenho 44 anos de idade e tenho 2 filhos. Um tem autismo nível 2 e o outro foi diagnosticado com TDAH. Ambos podem receber benefício ou se um receber, o outro não recebe? Não, se os dois ficarem comprovado que há um impedimento de longo prazo, no caso do autismo, a comprovação é muito clara. No caso do TDAH, ainda precisa fazer perícia para verificar o caso. Mas se os dois tiverem as condições, ela pode ter direito aos 2 benefícios na mesma casa. O Moacir Nucrato participa com a gente. Eu tenho um amigo que trabalha e ele trabalha, sofreu um acidente enquanto estava trabalhando. Ele é pedreiro, ele acabou lesionando a perna, quebrando ela em 2 partes. Ele pode receber algum benefício? Pode, se ele estiver contribuindo, né, ele vai ter direito ao auxílio doença. E se tiver a sequela durante o tratamento, que for consolidadas as lesões da perna, e ele tiver alguma sequela que impeça dele trabalhar na mesma atividade que ele estava trabalhando antes, ele pode ter direito ao auxílio acidente. Agora, se ele não tem carteira assinada e trabalha como autônomo e não contribui, professor Paulo Bacelar, nesse caso... Como autônomo, ele não tem direito ao auxílio acidente, mas tem direito ao auxílio doença. E se ele não estiver contribuindo, ele não é assegurado da Previdência e não vai ter direito a nenhum benefício. Pedro, em Crateús, professor Paulo Bacelar, como funciona a pensão pós-morte se um pai ou mãe falecer? Bom, se o pai ou a mãe for segurado da Previdência e vier a falecer, os filhos até 21 anos de idade, solteiros, terão direito à pensão, juntamente com a esposa ou companheira. A pensão é calculada com base na aposentadoria por invalidez, ou seja, 60% da média de contribuições até 15 anos de contribuição, somado mais 2% para cada ano que passar do período de contribuição daquele segurado. E a pessoa vai receber até os 21 anos de idade, 50% do valor que a pessoa teria se fosse aposentada, mais 10% para cada dependente. Então, se tiver um filho e uma mãe, né, a mãe vai ter direito a 10%, o filho mais 10%, então 70% da média 70% do valor desse cálculo que foi feito do valor da pensão. Então, cada dependente aumenta 10%, 50% mais 10% para cada dependente.
E a mulher, a esposa ou companheira vai ter direito, vitaliciamente, se ela tiver 45 anos de idade. De 31 a 40 anos de idade, ela tem direito a 15 anos, durante 15 anos, aquele valor da pensão. Então, vai depender da idade da segurada, da companheira ou do companheiro, que ficou da idade dela para receber um período da pensão, e o filho recebe até os 21 anos de idade. Ok. Professor Paulo Bacelar, tem agora a pergunta do Douglas Castro em Fortaleza. A minha mãe é muito pequena, ela não consegue fazer trabalhos pesados. Ela tem 57 anos e mede 1,40 m. Ela sofre com muita dor na coluna, ela tem laudo médico e tudo mais. Ela pode se aposentar? Se ela for segurada na Previdência, esse laudo atestar que ela está incapacitada para o trabalho, ela pode ter direito ao auxílio-doença, por enquanto, e aí se aposentar se tiver um laudo atestando a incapacidade permanente para ela. Professor Paulo Bacelar, a pergunta agora da Maiara, em Fortaleza. Sofri um acidente doméstico e queimei 50% do meu braço. Eu posso conseguir algum benefício, professor? Tem que ver que tipo de segurado ela é, né? Se ela está contribuindo com a Previdência. Se ela está contribuindo com a Previdência, ela tem direito ao auxílio-doença. Regis, em Mombaça, eu tenho 22 anos de contribuição e 54 anos de idade. Quando vou poder me aposentar? Somente com 65 anos de idade. O Enzo Gabriel, em Tianguá, faz a seguinte pergunta. Tem alguma profissão que a pessoa pode se aposentar mais cedo ou todas têm que ter o mesmo período, professor Paulo Bacelar, o mesmo período de tempo? Não, existem profissões que pela atividade pode se aposentar mais cedo, mas não é a profissão que vai dar direito a se aposentar mais cedo, mas o local onde a pessoa trabalha. Então, se ela trabalha com exposição a algum agente nocivo à sua saúde, comprovadamente, através do PPP, ela pode se aposentar mais cedo, com 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Ramon Ferreira, no Crato. Eu tenho 49 anos de idade e nunca trabalhei de carteira assinada. Sempre fiz bico ou então trabalhava na agricultura. Isso pode prejudicar a minha aposentadoria? Não, se ele trabalha na agricultura e comprovar que trabalha exclusivamente na agricultura, ele não vai ter nenhum problema para ele se aposentar quando tiver 55 anos, 60 anos de idade. A Graziela, em Fortaleza, tenho 52 anos e tenho Bolsa Família. No ano passado, meu filho começou a receber o BPC. Tem perigo de eu perder algum dos benefícios? Não, o BPC não pode fazer parte do cálculo do Bolsa Família e não pode cessar nenhum dos dois. E você ouvindo a gente, tem alguma pergunta? Pode entrar em contato com a nossa redação no WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, o Lázaro, em Juazeiro do Norte, ele faz a seguinte pergunta. Eu tenho 47 anos, eu sou vigilante, trabalho como vigilante há 26 anos. Com quantos anos eu posso pedir a minha aposentadoria? Com 60 anos de idade, 26 anos, 25 de contribuição, mas tem que ter 60 de idade. Albani Teotônio, professor Paulo Bacelar de Pentecoste. Sou motorista, tenho 33 anos de contribuição e 61 anos de idade. Quando eu completar 35 anos de contribuição, eu me aposento? Quantos anos ele tem? Ele tem 61 anos de idade, aí ele tem 33 de contribuição. Ele está perguntando se ele se aposenta quando completar 35 anos de contribuição ou só aos 65 de idade mesmo, professor? Não, só com 65 anos de idade. Ok, abraço, Albani. Obrigado pela audiência. Orleans, em Tianguá. Eu ganho um salário base de R$ 2.500 e quando eu me aposentar, qual seria o valor da minha aposentadoria? A média de contribuições desde julho de 94, multiplicado pelo um percentual que vai depender do tempo de contribuição dele. Amanda Souza, em Banabuiú. Trabalho há 25 anos como motorista de van. Eu tenho 49 anos de idade. Quanto tempo falta para poder me aposentar? 62 anos de idade, contribuir por 15 anos de contribuição, no mínimo.
Maria, em Pacajus, professor Paulo Bacelar, eu sou aposentada e recebo LOAS. O meu benefício foi bloqueado e está com 3 meses e eu não recebi nada ainda. Mandaram eu fazer o recadastramento na prefeitura do meu município. Eu procurei, fiz e até agora nada. Será que é preciso colocar um advogado, professor? O que ela deve fazer? Não, ela primeiro atualiza o cadastro no CRAS, não é na prefeitura, é no CRAS, e liga para o telefone 135 para dizer que atualizou o cadastro para ele poder restabelecer o benefício. O Carlos Henrique, professor Paulo Bacelar, em Massapê, a pessoa que tem aposentadoria rural na justiça pode continuar enviando provas ou não? Durante o processo, sim, pode apresentar mais provas. A Maria, em Baturité, participa com a gente. Eu quero contribuir com o INSS por conta própria. Como faço? Entra no site do meu INSS, meu.inss.gov.br, e tira sua própria guia de previdência social, que é a GPS. Precisa informar o NIT, o código de pagamento e o valor da contribuição. Agora a pergunta da Francisca Dantas, em Icó. Sou funcionária da Prefeitura Municipal de Icó. Eu tenho 52 anos de idade, 32 de contribuição. Com quantos anos eu vou poder me aposentar? Com 57 anos de idade, ela se aposenta. Ok, Francisca, obrigado pela participação. O Francisco Osimar, em Aracoiaba, participa com a gente com a seguinte pergunta. O meu pai, Francisco Domingos, tem 59 anos. Ele é agricultor. Quantos anos falta para a aposentadoria dele, professor Paulo Bacelar? Ele precisa ter 60 anos de idade e comprovar 15 anos de trabalho rural. João em Icó, motorista autônomo, pode pagar no código 1163 de 11%? Pode contribuir 11% no código 1163. Cícera, em Grangeiro, professor Paulo Bacelar. Eu tenho 49 anos de idade e gostaria de saber com quantos anos alguém que trabalha na prefeitura pode se aposentar. Depende da função, né? Mas, em regra, 62 anos de idade para a mulher, com 15 de contribuição, 65 anos de idade para o homem, com 15 de contribuição. Se tiver 25 anos de contribuição, o homem pode se aposentar com 57, e a mulher com... o homem com 62 e a mulher com 57, com 25 anos de contribuição. Luizinho, em Acopiara, eu tenho 56 anos de idade e já contribuí 9 anos de carteira assinada em firmas. Agora eu estou pagando o MEI. Eu quero saber se quando completar os 15 anos eu posso parar de contribuir e esperar a idade. E o que falta para poder me aposentar? Como MEI, ele tem que ter os 65 anos de idade, mas não pode parar de contribuir, porque MEI é obrigado a contribuir todo mês. Tá certo. Abraço, Luizinho. A Regilânia, professor Paulo Bacelar, de Campos Sales, faz a seguinte pergunta. O meu filho tem TDAH. Ele tem direito a algum benefício, professor? Não, depende do laudo médico, né? O que é que o laudo médico diz sobre a pessoa? Ela tem que ter um impedimento de pelo menos 2 anos que ela não possa viver em harmonia com as outras pessoas. Então, ela tem que ter um afastamento. Então, tem que ter um benefício que é concedido para a pessoa que tem impedimento de longo prazo, que é de 2 anos. Tudo vai depender do laudo médico. Maria, em Russas, tenho 59 anos, eu sou técnica de enfermagem e tenho 17 anos de contribuição, mas eu tenho outras contribuições em outras profissões. Quantos anos para a minha aposentadoria, professor Paulo Bacelar? 60 anos de idade com 25 anos de contribuição, mas somente como enfermagem. Se ela não tiver somado outros períodos, aí só com 62 anos de idade. Mas ela pode, por exemplo, ela tem 17 anos de contribuição, contando tudo. Ela pode se aposentar aos 62? 62, se não tiver os 25 anos como enfermagem. Manuel, em Viçosa, trabalhei de carteira assinada durante 2 anos e agora eu estou desempregado. Eu queria saber se eu continuo contribuindo como facultativo até conseguir outro emprego. Exatamente, o facultativo serve exatamente para isso, para
aquela pessoa que não exerce nenhuma atividade remunerada contribuir e ficar protegido pela Previdência Social. Josué, em Quixeramobim, eu dei baixa na minha carteira há 1 ano. Eu gostaria de saber se ainda eu tenho direito a algum benefício do INSS. Não, benefício não. Ele tem que ter algum risco social, uma doença, uma incapacidade para o trabalho, para ter direito a algum benefício do INSS. Ele mantém a condição dele de segurado por 1 ano, se receber o seguro-desemprego por mais 1 ano. 2 anos a partir da data da demissão. Ele mantém a condição de segurado. Se ele tiver algum problema de saúde que o impeça de trabalhar, ele pode ter direito ao auxílio-doença. Professor Paulo Bacelar, agradeço a sua participação em mais um programa, agradecendo aqui aos nossos ouvintes e internautas, você meu amigo, você minha amiga que participou com a gente, você que enviou a sua mensagem para a nossa redação durante a semana, continue enviando. Tem alguma dúvida? Pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, muito obrigado. Obrigado, Marcos. Até o próximo sábado aí, já em Fortaleza, nos estúdios, aí na nossa cidade maravilhosa. Abraço. Valeu, professor Paulo Bacelar, muito obrigado a você, tá? Um grande abraço e a gente se encontra em nova edição do especial Caminhos da Aposentadoria no próximo final de semana. Abraço a todos, boa semana. Tchau, pessoal.